temos brincadeiras que na época os índios brincavam, peteca, aí os bonecos com arco e flecha, distância. No carnaval a gente trouxe também a parte, né, músicas de carnaval. Vou fazer só a parte. Porque nem sempre o tipo de brincadeira que eu gosto de fazer, que é super legal, pro outro é bacana. E aí, se eu não aprender a respeitar a mim mesmo e ao outro, não vai. E o respeito não é um dos princípios do Karatê, não é uma das questões que fazem parte da filosofia do Karatê. Olha que oportunidade de se desenvolver isso sem obrigação, porque quando é obrigado, não rola. A gente usa naquele momento, mas a gente não transcende. A gente não faz essa transposição de aprendizagem. Taekwondo, Anjá e Iroso. Anjá é sentar, Iroso é de pé. Você pode fazer uma brincadeira como vivo ou morto. Sim. Né? Pra explicar. Tem aquela brincadeira do papel, que tipo, cabeça, ombro, papel. Você pode fazer também como no Taekwondo, tipo, orgu, que é em cima, monton, que é meio, areia. Ao chegar no meio da floresta, ela escutou um super barulho e parou para identificar. Porque a sua mãe tinha dito que ela não ia para lá, porque ela podia encontrar um lobo muito mau, mas muito mau, que tinha uma língua vermelha. Só que, quando parou para escutar, ela percebeu que não era o lobo, era um pica-pau de cabeça vermelha. Foi todo mundo E ela decidiu recolher algumas maçãs para levar para sua vozinha, que já estava vermelha de raiva, de tanta peraneca. Meu chefe disse, você está ocupada de não, então aperta o botão com seu bumbum e vai. Foi. Eu trabalho na fábrica de botão. Meu chefe disse, você está ocupada de pode parar. Só, mas e aí a gente vai continuando de novo. É difícil? É difícil. Nossos participantes conseguem? Sim. Vocês acham? Vocês acham que com um apoio, de uma forma mais devagarzinho, tirando elementos, não necessariamente eu preciso chegar até o bumbum. Eu posso fazer por partes, ou eu posso fazer segmentadamente. Faço só meu braço direito, quando eu falar do esquerdo eu faço só com o esquerdo. Quando eu falar da perna direita eu faço só com a direita. Quando eu falar do bumbum eu mexo só o bumbum. Que legal, acho que eu parei a brincadeira. Ó, que legal. Mas olha o que eu tenho pra você. Que legal, olha o que eu tenho pra você. Que legal, olha o que eu tenho pra você. Não prefere Que legal, olha o que eu tenho pra você. Legal, mas olha o que eu tenho pra você. Tendeia, ruca, 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 cima, marca. Tendeia, ruca, 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 cima, marca. Ruca, 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 cima, marca. Ruca, 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 cima, marca. Pode sentar, não precisa tocar assim, ó. Gosta. Vamos ver se a Ana vai chegar com o dela. Pode ser, Mas é tão sério. agora, só com a mão direita. Não pode deixar cair. Não pode deixar cair. Só com a direita. Ó, chapéuzinho. Pega essa aí Se eu ali. levar. Se eu levar. Esse participante. Como eu consigo construir e estabelecer esse vínculo que eu preciso com ele, né? Como que eu faço o brincar? Como que eu posso construir a brincadeira com esses participantes? Então, eu vou brincar um pouquinho com a palavra, motricidade, movimento, para a gente entender algumas coisas. Eu gosto muito de trabalhar com o significado das palavras, a origem das palavras. Para a gente poder trazer então, o que isso significa e como que a gente consegue usar isso no nosso dia a dia. Quem participante me dá um tapa. Um tapa pode ser uma resposta. Pode ser? É a maneira como ele encontrou para se manifestar. Né?
nós, enquanto sociedade, às vezes repudiamos. Falar, mas ele me bateu. Mas é a maneira que ele tinha para se expressar naquele momento e responder ao seu estímulo. Os instrutores, por mais que seja de arte marcial, ter esse intercâmbio com os artistas plásticos, por exemplo. Porque por mais que sejam modalidades diferentes, a metodologia de ensino, ela acaba sempre tendo algo em comum. A gente fica lá dentro e fala, nós estamos concorrendo a um prêmio das melhores ONGs do Brasil, 2019. Ontem de CBMEI a gente passou para a segunda etapa. São coisas que as pessoas não divulgam, mas a gente tem que divulgar. Então assim, o que levou o Instituto a participar? Simples, a nossa metodologia. A gente escreve lá, propõe, capacita vocês, mas quem de fato está lá na ponta? São vocês. Então assim, parabéns a vocês por essa conquista. Né? A gente está tentando criar uma rede de comunicação para que a gente possa passar todas as informações para vocês. Eu tenho certeza que na segunda-feira, não sei se todos, eu tenho problema de memória, mas eu lembraria assim na segunda-feira, pô, a gente está concorrendo à segunda fase das melhores ONGs do Brasil e eu faço parte disso. Tudo que o pai trava, né, a familiar, toda a dinâmica que foi criada dentro da família, como que isso trava no processo de aprendizagem do indivíduo, seja ele deficiente ou não, tá? Então, é algo que a gente vivencia muito, que eu vejo, eu sendo pai, com criança, trabalhando também com crianças, eu tive uma vivência bem grande com crianças, então eu sempre costumei colocar pai e babá fora da sala. E aí, nesse sentido, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Porque vamos supor que o pai pensa que a criança é um karma, e o que a gente está fazendo lá? A gente é, sei lá, uma creche? Sei lá. A gente foi conhecendo os pais e eu nunca mais me esqueci disso. Ela tinha uma filha, que a visão dela era normal da mãe, e tinha a Tati. Aí ela falava que ela tinha uma filha que fazia faculdade, que era normal, que era o orgulho dela, e a Tati era o castigo dela. Tentar trocar uma figurinha com a mãe, né, pra tentar ajudar o filho. Ela falou, não, o filho é com vocês Tinha agora. O Enzo falava. Agora é minha hora de folga. Minha sugestão, primeiro, vocês têm que ter uma relação com a família. Provavelmente uma vez por mês dar esse feedback e receber o feedback. Eles fizeram avaliação de 15 crianças de 6 e 7 anos, do EMEI de Ribeirão Preto, na qual eles vão trabalhar essas partes de psicomotor com as crianças. Qual é o objetivo deles em relação ao conteúdo? É fazer com que eles criem uma habilidade motora, cognitiva, emocional e social. Diante disso, foi aplicada uma escala do Vitor Fonseca, que ele já tem uma escala de habilidades, né, uma escala de atividades, no qual ele utiliza-se com essas crianças para esses tipos de avaliação. Tem duas escalas de tabela, uma que é mais voltada para essa parte cognitiva e a outra que vai influenciar uma parte mais sensível de digital, uma parte mais de... como que ele fala? Isso, exatamente. Na tabela dele de atividades, ele coloca ali a capacidade de locomoção de equilíbrio, a capacidade de força, aquisições de bola, aquisições de dança e música, a experiência como um todo no grupo e exercícios. Dentro dessas atividades, ele utiliza-se muito as atividades básicas que muitos conhecem, que é siga um mestre, circuito, cabo de guerra, gincana. Do Alex, uma vez no nosso lar, estava chovendo bastante, né, Alex? Chovendo e frio, ele falou assim, ó, vou tocar isso para fazer desenho. Aí nós tivemos um pequeno problema nisso aí, não sei se a Nath vai lembrar, que a gestora ligou lá e falou assim, olha, vem cá, é taekwondo ou é artes, né? Só que ele está inserido no contexto, porque o Alex pediu que ele fizesse desenhos voltados ao taekwondo. O que você entende do taekwondo? O que você quer mostrar? O interessante é que, não que o pai só deixe a criança e também não que o pai venha impedir, colocar barreiras para que a gente possa fazer algumas atividades, mas também que o pai conheça cada atividade que a gente vai estar trabalhando, para que ele não tenha esse receio de que vai fazer tal coisa, vai machucar, vai... Não, por quê? Porque ele vai estar acompanhando cada processo, porque tem coisas que às vezes a gente vai aprender e a gente não vê o resultado no futuro. O pai, ele acaba atrapalhando no sentido que ele bloqueia a criança. Esse bloqueio de criança, ele é muito ruim. E a criança não quer fazer nada. Ele fica assim, né? Ele vai fazer uma coisa, ele olha lá e a Priscila está olhando, ele já... não quero fazer. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, perceber e aí já chamar nossas amigas e amigos psicólogos, vai lá, já conversa com o pai, que foi uma coisa que eu pedi para a Lúcia fazer, a Lúcia vai lembrar, assim, avisa a mãe que aqui
Mãe é mãe, aluno é aluno, no tatame os dois são alunos e ponto final. É sobre o tratamento de choque, a aplicação de malarioterapia no Hospital de Juqueri. Tá? Não sei se todos conhecem, né? O Juqueri, esse hospital era um hospital psiquiátrico, né? Ele foi bem conhecido nessa época. Na época 1925, 1940, né? Então foi bem falado já desse hospital aí de Juqueri. E inicialmente os trabalhos que eram feitos no hospital era mais à base de observações, né? Eles não tinham, na verdade eles não tinham muito conhecimento das deficiências nessa época, no caso aqui principalmente paralisia cerebral, né, entre outras. Então assim, era uma questão mais observatória, né, medicamentos não tinham muitos referentes nessa época. E teve trocas de diretores, porque o primeiro diretor na época era um diretor, assim, ele era leigo, né, então foi trocado o diretor nessa época. E assim, e foi começado a fazer os tratamentos, porque para eles eles eram conhecidos como loucos, né? Não como pacientes, né? Ou como pessoas que ofereciam um certo perigo à sociedade. Toda pessoa que tinha um comportamento diferente daquilo que era esperado, eles eram internados ou eram presos junto com presos que cometiam crimes. Então eles eram vistos, na verdade, como esses indivíduos. Então eles eram lá. Só que lá eles tinham um comportamento diferente, então não tinha nenhum conhecimento sobre doença mental ou sobre qualquer outra distúrbio de comportamento, e era o que eles apresentavam na época. Então, a partir disso, eles começaram a estudar mais sobre o assunto para ver que tipo de comportamento era comum. E aí surgiu várias alternativas. E um dos que surgiram foi a malarioterapia. Ele percebeu que entre 10 e 12 dias que a pessoa ficava com febre, o estado mental dela diminuía. Então a agitação diminuía, o estado mental progressivo diminuía um pouco. E isso trazia um quadro de melhora, né? Só que a melhora era do ponto de vista mais comportamental, né? Sobretudo comportamental e em vista dos valores da época. Então eles queriam reinserir essas pessoas na sociedade. O que é reinseri-las na sociedade? E como antigamente era visto como interessante esse tipo de terapia de choque, porque fazia a pessoa ficar mansa, né? Ela parava com os comportamentos agressivos, socialmente vistos como negativos, e isso... Para eles consideravam-se normal. E daí reinseriu, porque a pessoa já não é mais nociva. Na verdade, eles agiam no sentido de anular isso, né? Então, muito da pessoa é anulada ali. Hora de comer, hora de tomar remédio, hora de ir no banheiro, hora de ir pro choque ali. O CAPS trouxe outra coisa, o CAPS não isola. O CAPS, você vai lá, faz atividade e volta para sua casa. Então você reintegra a família, reintegra a pessoa na sociedade de novo, né? Eles observaram quem fez os exercícios apresentou uma melhora e quem não fez teve uma regressão teve uma piora da doença do Alzheimer, né? E isso mostra o quê? A importância da atividade física, coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas nem sempre a gente faz. É importante a gente colocar, quando a gente começa, qual foi o período de intervenção e qual foi o resultado depois daquilo. E aí, assim, é claro, tem lugar que dá pra fazer, tem lugar que não dá pra fazer. E aí a gente pode comparar e colocar vocês para confrontar, não confrontar no sentido de dizer, olha, nessa oficina a gente fez, o resultado foi esse, nessa que a gente não fez, o resultado foi esse. O nosso tema é brincadeira de prática educativa familiares em comunidades da periferia, na cidade de São Paulo. O papel da família, estando mais presente junto com as crianças, auxilia na educação. Porém, tem alguns pais que financeiramente não conseguem estar presente, porém estão trabalhando ou fazendo algo para render uma renda dentro de casa, para cuidando do bem-estar dos filhos. Às vezes os pais não têm tempo, ou que nem no artigo,
Eram pessoas de baixa renda e pessoas que não tinham condições financeiras. Então não tinha como dar uma boneca, uma bola. Então tinha que se virar ali de alguma forma. E assim, a gente acha muito importante integrar isso nas oficinas, tentar fazer com que os pais participem mais com os participantes, quando possível, claro. Às vezes a proximidade do pai pode mudar muito na questão educativa do filho. Sinceramente, só por você estar junto com alguém que você ama, véi, você já fica feliz por estar com aquela pessoa. Qual é a diferença do que eu conheço do que ele vivenciou? Então, tô falando por mim, pra mim, como mãe, é difícil acompanhar meu filho em tudo que ele traz pra gente, tudo que tem de atividade pra ele. Imagina então pra eles lá, né? Então, autonomia reduzida, vulnerabilidade, liberdade de decisão, diferença e desigualdade. Autonomia e vulnerabilidade, elas não estão correlacionadas. Porém, a gente sabe que o indivíduo vai ser desfavorecido na hora de expressar essa autonomia. E no âmbito social, econômico, cultural, enfim, a gente vai perceber que ele vai ter dificuldade em demonstrar autonomia. Por exemplo, eu pergunto, como é o dia a dia de vocês? Aí eles falam, depende da deficiência que eles prometem para a gente. Os alunos eu pergunto assim, o que acontece numa ocasião? Se alguém esbarra em você, o que é que você fala? Eles falam, você é cego? Aí eu falei, não é assim. Conversa, você tá bem? Porque dependendo da pessoa que esbarra, a pessoa pode ser agressiva. Uma coisa que sempre funciona assim é o juramento. Porque é bem legal, que eles começam a fazer o juramento e parece que é uma coisa assim que como se fosse um vírus, assim. Porque todo mundo depois vai querer fazer. Então a gente às vezes, para melhorar um pouco mais que a gente passa, é observar mais. Mas tem uns porém, a gente não, toda aula tem esse tempo, né? De que forma a gente poderia fazer para adaptar ou mesmo abordar o karatê, o taekwondo, de forma a criar essa ponte com a realidade, com o contexto dessas pessoas, dessas crianças, adolescentes, enfim. O grupo não reage a certos comportamentos, antecipa, corta alguns comportamentos, então não vai o tempo todo. Antecipar é sempre a melhor solução das coisas. É mais fácil eu trabalhar de forma punitiva, ou seja, ele faz, eu levo uma punição, ou uma forma de diagnóstico. Qual que é mais fácil?